pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Futebol 40 Graus. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel. E rapaziada, eita, gritei legal agora, vai. Rapaziada, o negócio é o seguinte, no vídeozão de hoje estamos de volta com um vídeo de palpite. Dessa vez, palpite das oitavas de final da Libertadores. Tem brasileiro pra cacete, tem Flamengo, tem Atlético Paranaense, tem Palmeiras, tem Grêmio, deixa eu ver aqui, Internacional e Santos. Eu olhei aqui pra não deixar faltar ninguém. Então, vamos aqui ver quem são os times que eu acho que vão se classificar para essas quartas de final, quem eu acho que fica pelo caminho, quem eu acho que avança. Eu já falei isso uma vez. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo! Então vamos começar agora com os times brasileiros, vamos dar atenção maior aí pros brazucas, pros BRs, e o primeiro confronto que a gente tem, Atlético Paranaense e River Plate. River Plate que, porra, vem sendo o bicho-papão aí das últimas Libertadores, tem história pra cacete na competição, se eu não me engano, nos últimos 5 ou 6 anos chegou em 3 ou 4 finais, levando 2 ou 3, então assim, time absurdo, time que vem bem, manteve a base dos últimos anos, continua com o Galhardo, treinador que vem ganhando tudo, conhece o time demais. E por outro lado temos o Atlético Paranaense, que fez um puta ano de 2019, foi com méritos para essa Libertadores de 2020, mas nesse ano o time, né, desfacelado, não tem nem o que falar, time é outro, o time do Atlético Paranaense de 2019 é completamente diferente do de 2020, e nessa Libertadores conseguiu a vaga na Bacia das Almas, ficou em segundo colocado, deixou o Peñarol para trás em terceiro, mas foi difícil. Já o River Plate, no grupo que tinha o São Paulo, se classificou, fez 13 pontos, sem tanta dificuldade. Por isso, a minha aposta para esse confronto, quem avança para as quartas de final, é o poderoso River Plate. E agora no segundo confronto temos LDU e Santos. O Peixão vai pegar um time copeiro, um time chato, que é esse time da LDU, Carrasco aí do Fluminense, na final da Libertadores de 2007. E é o seguinte, rapaziada, na minha opinião, esse confronto é o confronto mais equilibrado envolvendo times brasileiros. O Santos vai ter uma pedreira pela frente, mas a situação é a seguinte: LDU se classificou em segundo lugar naquele grupo do River Plate e São Paulo, então assim, se classificou bem, conseguiu eliminar o São Paulo, deixou o São Paulo para trás, já é um feito na competição. E o Santos, por outro lado, pegou um grupo molezinha, um grupo fácil, se classificou em primeiro sem tantas dificuldades. Eu tô enrolando aqui, tá difícil, cara. Eu tenho aqui já o meu palpite, mas tá difícil. Mas, rapaziada, então vamos embora aqui pro palpite. Na minha opinião, pelo confronto ser equilibrado, eu tenho que achar algum favorecimento para um dos dois lados. E o favorecimento é o seguinte, a vantagem é a seguinte: Santos joga a segunda partida em casa, então, na minha opinião, classifica o Peixão com dificuldades, confronto difícil, mas o Marinho vai dar um jeito, o Marinho vai resolver essa parada aí pro Santos, e o Santos se classifica contra a LDU de Quito. Cara, engasguei aqui, mas saiu. Então, meu palpite classifica Santos. E no terceiro confronto temos um confronto de time grande, um confronto de camisa pesada, temos Internacional e Boca Juniors. Internacional que ficou em segundo colocado no grupo, ficou atrás do Grêmio, e o Boca Juniors que ficou em primeiro no seu grupo, sobrou, se classificou muito bem, se eu não me engano com a quarta melhor campanha da primeira fase. Rapaziada, é o seguinte, se fosse há um mês atrás, talvez o meu palpite fosse diferente, mas como primeira coisa, vamos falar um pouquinho do Boca. Time do Boca encardido, fez uma boa campanha na Libertadores. Boca e Libertadores já é um negócio que é uma junção que casa muito bem. Boca, se não for o maior, o time mais cascudo em Libertadores, é um dos 5 no mínimo. Então assim, jogo difícil, time do Boca tá vindo bem nessa Libertadores. E agora falando um pouquinho de Internacional que caiu muito de rendimento com o Abel Braga. O Kudê tava fazendo aquele time jogar. Não tô falando que o plantel do Internacional é ruim, o time no papel é bom, assim como o Boca Juniors. Então, agora na questão de treinador,
tem uma boa diferença, pelo amor de Deus. Eu não sou de aposentar técnico, longe disso. Mas que o Abel Braga não tem a mínima condição, não tem condição de treinar um time de Série A, principalmente um time disputando Libertadores. Então, o desnível técnico hoje de Kudê e Abel Braga é gigante, é um abismo. Então, por isso, pela presença de Abel Braga, eu voto o time que eu acho que se classifica nesse confronto é o Boca Juniors. E agora chegando no quarto confronto, temos Guarani do Paraguai e Grêmio. Guarani, que foi o segundo colocado no grupo do Palmeiras, se classificou até bem, ficou com 13 pontos. Muitos pontos, 7 pontos de vantagem para o terceiro colocado, fez uma boa campanha nessa primeira rodada. E também temos o Grêmio, o Imortal, que se classificou em primeiro no seu grupo, como eu já falei, ficou na frente do Internacional. Parece que o Renato Gaúcho tá acertando o time, principalmente no Campeonato Brasileiro, tá numa arrancada muito boa, o time do Grêmio se encaixou bem e o Jean-Pierre tá jogando demais. Então assim, fica difícil nesse confronto eu tentar falar um pouquinho do Guarani que fez sim uma boa campanha na primeira rodada, na primeira fase, na fase de grupos, mas não tem como, rapaziada, não tem como. O Grêmio avança para as quartas de final. O Grêmio, time copeiro, tá jogando bem, tem mais time, tem mais treinador, enfim, tem mais tudo, tem mais tudo e, na minha opinião, é o grande favorito para esse confronto. Então quem avança para as quartas de final é o Grêmio. Penúltimo confronto envolvendo times brasileiros, temos Racing e Flamengo, os dois times que não estão vindo numa boa sequência. O Racing já não vence há 4 partidas, tá com problema, BKSS lá tá passando uma estabilidade muito grande. Gabriel Milito, que era o diretor de futebol, pediu para sair, pediu o boné, falou que tá difícil a situação, não vê como é que é prospecto, não vê, enfim, não vê uma luz no fim do túnel pro Racing. E o Flamengo também vinha vacilando, vinha tropeçando, venceu a última agora com o Rogério Ceni, o último jogo agora no Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, rapaziada, a minha opinião é bem simples, tá? Vai avançar o Flamengo, o atual campeão da Libertadores vai avançar. Acho até que não vai ter muitas dificuldades. Pelo que eu falei, o time do Racing vem vivendo uma estabilidade muito grande. Aí você vai falar, caralho, Gabriel, não sei o quê, time argentino, Libertadores, Tudo bem, eu também entendo. O time do Racing não é um peixe morto, não vai ser um saco de pancada. Vai sim, botar o coração na chuteira, vai dar tudo de si, como é normal de time argentino. Mas Flamengo é mais time, parece que o Rogério Ceni está acertando o time, não tem como, não acredito que o Flamengo não vai dar mole, não vai chegar de salto alto, como, ao meu ver, estava jogando um pouco assim nos últimos jogos, achando que ia ganhar a qualquer momento, e não é isso que acontece. Então, o jogo é jogado, acredito que o Flamengo vai passar e vai se classificar para essas quartas de final da Libertadores. E chegando no último confronto envolvendo times brasileiros, temos Delfim e Palmeiras. Delfim, que foi o segundo colocado no grupo do Santos, só que fez apenas 7 pontos, 1 ponto a mais que o terceiro colocado. Então, assim, como eu já disse antes, era o grupo mais tranquilo para times brasileiros. Santos classificou com a mão nas costas, com o pé atrás, vocês entenderam? E, gente, nesse confronto, na minha opinião, na minha simples opinião, humilde opinião, o Palmeiras é muito favorito para avançar e se classificar para as quartas de final. Não tem como, mesmo se fosse no Palmeiras do Lucha, acho que dava Palmeiras. Agora com o Palmeiras do Abel Ferreira, que tá se remontando, tá se reestruturando, tá melhorando, enfim, tá numa evolução, acredito que não teremos problemas. Tudo bem, se o Palmeiras estiver com problemas aí no elenco da malvada, que eu quase falei o nome aqui, mas não falei, a pandemia, o vírus. Então, assim, pode chegar desfalcado, eu acredito que vai chegar sem alguns jogadores ainda pra esse jogo, mas não tem como, rapaziada. Palmeiras vai passar o carro, ainda mais que o Palmeiras vai jogar a segunda partida em casa, então não vejo tantos problemas pro Verdão. Na minha opinião, quem avança nesse confronto é o Palmeiras.
E pra não falarem que eu não falei, agora os dois últimos confrontos dessas quartas de final, dois confrontos que não envolvem times brasileiros, temos Jorge Wilstermann contra a Libertad. Pra mim esse primeiro confronto é fácil, palpite simples, vai passar o Jorge Wilstermann, time que vem fazendo uma boa campanha na Libertadores, ficou em primeiro num grupo que tinha Atlético Paranaense, Peñarol e Colo-Colo, ou seja, um grupo que tinha dois times de camisa muito pesada, que é o Colo-Colo e o Peñarol, vem jogando muito bem, se classificou bem, então assim, nesse primeiro confronto avança Jorge Wilstermann e no segundo temos Independiente del Valle e Nacional que se classificou em primeiro no grupo que tinha o Racing e o Independiente del Valle que ficou em segundo no grupo do Flamengo, tomou uma goleada do Flamengo, é verdade, mas meteu uma boa goleada também no Flamengo lá na altitude. Confronto equilibrado, time do Independiente del Valle é um bom time, mas na minha opinião, nesse confronto em específico, a camisa vai pesar. A minha aposta de quem avança é o Nacional. Então é isso, rapaziada, esses foram os meus palpites para essas oitavas de final da Copa Libertadores. E aí, quem você acha que avança? Quem são os times que você acha que avança para essas quartas de final? Comenta aqui embaixo, sempre lembrando, esses palpites são exclusivamente achismos, então assim, é minha opinião somente, então não tô pegando birra de qualquer time brasileiro. Se eu falei que o seu time não se classifica, não é porque eu odeio o seu time, é pura e simplesmente achismo. Eu vou repetir aqui sempre, eu gosto de todos os times brasileiros, eu estudo jornalismo, eu tento sempre manter uma coerência, manter a imparcialidade, não puxo sardinha pra nenhum time, então assim, não me odeie se eu falei que o seu time não avança, fechou? Não tenho problema, pessoal, com nenhum time brasileiro, muito pelo contrário, gosto demais do futebol brasileiro. Então é isso, rapaziada, esses foram os meus palpites, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se puder, como eu já falei, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação e é lógico, deixa um like pra ajudar demais o canal, fechou? Também não se esqueça de me seguir no Instagram, @futebol40graus, porque lá tem muito conteúdo legal, fechou? Tamo junto, rapaziada, o vídeo fica por aqui, um beijo, um queijo e até a próxima!